CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Seguimos então agora com a nossa entrevista com o João Matheus Giacomini, que representa um coletivo de masculinidades autênticas, sensíveis, saudáveis e acolhedoras, que a gente chama então de Coletivo Massa. E a gente quer trazer essa reflexão aqui para o jornal CBN Campo Grande de hoje, porque hoje é o Dia do Homem. Então, como está o papel do homem na sociedade, né? Temos mudanças em relação a isso. João, nos ouve bem? Estou ouvindo muito bem, obrigado. Na realidade, essa é uma pergunta que nós temos que fazer todo dia, né? Qual é o papel do homem, né? Como nós podemos ser homens melhores? Então, o Dia do Homem serve não para a gente fazer uma comemoração, né? Mas sim para a gente analisar o nosso papel, né? Enquanto homens na sociedade, né? Então, o dia de hoje serve para isso. As ações do Coletivo Massa sempre servem para isso também, né? A gente enxerga que a caixa da masculinidade, né, aquela caixinha do homem, ela não contempla mais a nossa forma de viver, até porque o homem tradicional, aquela masculinidade tóxica, traz tudo aquilo que rejeita o feminino e rejeita o infantil, né? Então, o homem não pode demonstrar sentimentos, o homem não pode chorar, o homem não pode admitir que outra pessoa decida as coisas sobre a vida dele. E aí nós temos todos os outros estereótipos que trazem muito sofrimento, né? Tanto para os próprios homens, mas principalmente e especialmente para todas as pessoas na sociedade, né? As mulheres, as crianças. Então, o nosso trabalho no Coletivo Massa, e hoje é um dia especial para nós fazermos isso, é o de construir outras masculinidades, né? Qual é o homem que eu quero ser para que essa sociedade seja melhor, né? Então a gente tem esse papel, essa pergunta, e é por isso que nós nos reunimos todos os meses, estamos fazendo reuniões virtuais, justamente para trazer essas práticas, né? E, João, a gente pode esperar uma mudança de comportamento num pequeno prazo, num curto prazo? Porque ainda temos aí gerações que foram criadas de uma forma machista, né? É justamente isso que você falou. Eles cresceram ouvindo essa coisa de que homem não chora, de que homem tem que ser forte, de que homem não pode demonstrar sentimento. É possível a gente promover uma mudança? A gente já vê, pelo menos aos poucos, essa mudança, mesmo ainda tendo essas gerações aí bem evidentes, né, com as criações delas, com a forma como foram criadas? Olha, eu acredito que trabalhar com a realidade é sempre uma pergunta aberta. Então, eu acredito sim que nós podemos mudar, né? Acredito que é um trabalho de formiguinha, como eu disse no começo da entrevista, né? É um trabalho diário, até porque nós temos aí séculos, né? Eu diria até milênios de normas patriarcais e de costumes sociais, antropológicos, né? Sobre como deve ser a atuação do homem, o papel do homem, como o homem se enxerga na sociedade, como ele se posiciona nessa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre sou aquela pessoa que acredita que dá para mudar, sabe? Então, é por isso também que o trabalho com as crianças e os adolescentes é muito importante, porque nós temos aí, nesse aspecto, uma necessidade de se dirigir às crianças e aos adolescentes, né? Numa masculinidade tradicional, nós temos que o adolescente, ele meio que já entendeu as regras explícitas e implícitas do patriarcado, ele meio que já entendeu o que é ser homem nessa idade, só que ao mesmo tempo, numa sociedade em que a gente não questiona o papel de ser homem, esse adolescente cai num limbo, né? Porque a partir dessa idade ele para de receber o afeto dos pais, ele não tem espaço para trazer essas conversas no seio familiar, muitas vezes a escola também não proporciona esses espaços. Então, eu acredito que é possível, sim. Eu sempre sou idealista, a curto prazo eu também acredito que é possível, só que é um trabalho que demanda, né, um investimento emocional e também demanda que os homens olhem
com muita honestidade, né, para o lugar de privilégio que eles ocupam. Então, enquanto os homens não tiverem, na realidade, essa vontade diária, porque é uma vontade diária, é um trabalho que você renova, é como se fosse um voto de casamento, sabe? Que você faz consigo mesmo para ser um homem melhor e para ser um homem que presta atenção, um homem que se questiona, um homem que questiona as próprias crenças, as próprias posturas. Esse é um trabalho diário, né? E para fazer isso, eu acredito que nós precisamos de uma comunidade também disposta a dar as diretrizes e também a dar o apoio, né, a dar o respaldo para que a gente continue no caminho correto. João, bom dia. Ingrid Rocha agora falando. Uma vez em sala de aula, eu vi uma discussão em relação ao papel do homem, porque o professor levantou a seguinte questão, que a mulher ela vem conseguindo espaço, trabalhando, às vezes mantendo a casa sozinha, e que em meio a isso o homem ficou perdido no sentido qual o meu papel agora na sociedade. Vocês percebem isso também? Ah, com certeza, com certeza. Essa é uma análise sociológica que tem sido feita já por algumas feministas há cerca de 20, 30 anos. Quem fala muito sobre isso é a Bell Hooks, né? Ela fala que o homem, no sentido da psicanálise, né, ele teria perdido o seu papel, porque agora a mulher também ocupa esse mesmo papel. E a partir de então ele perdeu o seu referencial, né? E aí surgem aqueles argumentos deterministas, né, biológicos, de que homem é assim, mulher é assado, homem tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo. E os homens se sentem perdidos mesmo, Ingrid. Mas eu diria na realidade que hoje em dia, em 2021, é muito difícil a gente ter algo que consiga nos subjetivar. Eu acredito que nós meio que todos estamos perdidos assim numa busca por sentido, né? E por isso que a iniciativa do Coletivo Massa, eu acho que vem a calhar. Porque, por exemplo, no meu caso pessoal, eu sempre cresci sendo um menino um pouco diferente, né? Eu nunca me adequei muito, nunca me encaixei muito bem nos ditames da masculinidade. Por exemplo, eu sempre tive cabelo comprido, eu nunca fiz questão de ser um menino forte, nunca fiz questão de brigar com os outros. E aí você olha para isso e você fala, tá, eu não me encaixo nisso aqui de ser homem, né? E o coletivo faz isso, ele abre as portas e ele fala, olha, existem outras masculinidades possíveis, você pode desempenhar o papel que você achar que você deve, né? Claro, desde que isso respeite as outras pessoas e respeite também, né, enfim, a individualidade e a coletividade das outras pessoas. E o coletivo dá esse espaço, assim, qual é o homem que você quer ser? Existem muitas masculinidades possíveis hoje. Qual é o papel que você quer desempenhar? E essas questões, eu acho que fazem com que a gente viva menos fixado na ideia do que é ser homem, sabe? A gente solta aquela caixinha da masculinidade. A gente fala, pô, então quer dizer que eu posso chorar, quer dizer que eu não preciso ser forte o tempo todo, quer dizer que eu não preciso passar por tudo sozinho, né? Quer dizer que eu posso me abrir com outras pessoas, eu posso procurar uma rede de apoio, ou no caso dos relacionamentos, então quer dizer que eu não ajudo na casa, eu divido o papel, então, que eu tenho com a minha parceira, com o meu parceiro, com a pessoa que mora junto comigo, com a minha família, né? Quer dizer então que eu tenho que ter uma outra postura ativa com relação a criar um ambiente de trabalho que seja saudável para todos. Quer dizer que eu posso ter amizades que extrapolem aquela broderagem da mesa do bar, que é sexo, cerveja e futebol, né? Então, quando a gente abre esse leque, a gente solta a pessoa daquela caixinha da masculinidade, nossa, as possibilidades são infinitas. João, então para a gente encerrar, quer dizer que com tudo isso que você falou, eu estava aqui refletindo, né? Porque justamente a gente trouxe esse assunto para uma reflexão, é que esse homem de hoje, se é que se pode dizer assim, ele não tem que ficar preocupado em ser alguém que os outros dizem que ele tem que ser, né? É claro que existem aí algumas regras que a própria sociedade impõe para convivência com outras pessoas, que envolve educação e tudo mais, respeito, mas é também o que você está dizendo, é a pessoa sair da caixinha e poder ser ela mesma, né? Esse é o homem de hoje em dia também, ele ter essa coragem também de ser ele mesmo, né? De expressar os seus próprios sentimentos e não ter medo de ser condenado, julgado. Perfeito, eu acho que é de você ser
você ter mais liberdade para você se construir de outra forma, sabe? Eu nem diria que é você ter a liberdade de ser do jeito que você quer, porque isso é um pouco perigoso, sabe? Porque tem regras, né, de sociedade. Você consegue se enxergar e se construir de outra forma, né? Não de acordo com aquilo que esperam de você socialmente, mas de acordo com o seu interior, daquilo que faz mais sentido para você, né? Daquele caminho que você quer seguir. E eu sou sempre idealista, né? Eu acredito que talvez chegue num ponto em que a gente não precise mais falar sobre homens e mulheres e gênero, né? Eu acredito que isso seja o ideal, mas até lá a gente tem um longo passo e um longo caminho, né? Mas dia a dia, um passo de cada vez, né? Nós vamos construindo outras masculinidades, outras possibilidades, para que a gente consiga viver melhor em sociedade, né? Todos em busca da felicidade. Certo, e um primeiro passo pode ser justamente isso aí que o João está falando para a gente, né? Que é participar de um coletivo, por exemplo, poder ter outras pessoas a seu redor que possam te ajudar com isso, né? Quem quiser participar, quem quiser entrar em contato com vocês, o coletivo é aberto, então, a novos integrantes? Isso, nós fazemos nossos encontros mensais, virtuais, e agora, no dia 24 de julho, nós teremos especialmente o encontro presencial para comemorar os 3 anos do Coletivo Massa. Vocês podem nos contatar pelo Instagram, pelo Facebook, podem mandar mensagem para a gente. Nós somos uma família, assim, né? Pessoas querendo construir novas masculinidades. Os encontros geralmente são só para os homens, mas também nós fazemos outras ações com os coletivos de mulheres da cidade. Nós fazemos encontros conjuntos também com outros coletivos. Então, venha com a gente, procure a gente nas nossas redes sociais. A gente está sempre à disposição. Muito obrigada pela sua entrevista, viu? Conversamos com João Matheus Giacomini, um dos organizadores do coletivo Massa. Ótimo dia para você, João Matheus. Obrigado, para vocês também. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.